Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa ideia que, à primeira vista, parece até loucura. Uma filosofia que bate de frente com tudo aquilo que nos ensinaram sobre o que é ter sucesso. Vamos explorar o pensamento radical de Henry David Thoreau. É isso mesmo. A ideia central é essa. Seja um perdedor. Sabe por quê? Porque talvez essa corrida para vencer seja, na verdade, a maior armadilha de todas. E é essa a pergunta que vai guiar a nossa análise. E se a gente parar de se preocupar em como jogar e começar a questionar o jogo em si? E se essa corrida constante para vencer for, na sua essência, uma falha? E se a única forma de não se perder de quem se é for simplesmente abandonar o jogo? Ok, então vamos começar olhando para o cenário atual, para esse jogo que, querendo ou não, todo mundo é meio que obrigado a participar desde o dia em que nasce. A sensação é familiar para muita gente, né? Acordar já com um cansaço que não é do dia anterior, mas de uma vida inteira. Uma vida inteira tentando provar alguma coisa, tentando não decepcionar, correndo para não ficar para trás. Em volta a gente vê um desfile de sucesso fabricado, mas por dentro, a gente sabe, muitos estão desmoronando em silêncio. A ansiedade virou rotina. E o mais impressionante é isso. Thoreau diagnosticou essa condição há quase 200 anos. Mas essa frase parece que foi escrita ontem, pra gente. Hoje, esse desespero silencioso se esconde, se disfarça de meta, de post, de currículo impecável. Mas afinal, quem foi esse cara? Thoreau não foi só um escritor, um teórico. Não, ele foi um homem de ação. Ele literalmente largou tudo, carreira, cidade, dinheiro, para viver com o mínimo, no meio do mato. Ele desistiu da corrida, jogou as expectativas para o alto para tentar descobrir o que realmente significava estar vivo. E isso nos leva a uma das ideias mais radicais de Thoreau, a de que a nossa definição de sucesso é, na verdade, uma prisão. Olha só, o contraste aqui é gritante. De um lado, a lógica do sistema que a gente conhece bem. Correr atrás de metas externas, focar na performance, buscar a aceitação dos outros. Do outro lado, a lógica de Thoreau. O foco é na liberdade interior, na autenticidade, em ter uma vida deliberada e não uma vida de acumulação. E aqui está o pulo do gato. Quanta vida é trocada por status? Por um cargo, por um objeto? Vendem pra gente a ideia de que sucesso é liberdade. Mas, muitas vezes, é só um cativeiro mais sofisticado, mais confortável. Thoreau escreveu que o ser humano vira escravo das ferramentas que ele mesmo cria. Hoje, a gente carrega no bolso um instrumento de escravidão 24 horas por dia, 7 dias por semana. O celular. É uma verdadeira usina de ansiedade, uma fábrica de comparação constante. Ele viu o começo disso na Revolução Industrial, mas o que vivemos hoje é numa escala exponencial. Ele observava as pessoas construindo casas tão grandes que se esqueciam de morar nelas. Pensa bem, quantas pessoas hoje não passam a vida inteira trabalhando só para pagar por um lugar onde mal tem tempo de viver? A pergunta de Thoreau ecoa: isso é sucesso ou só uma forma moderna de servidão voluntária? Certo? Mas se o sucesso como conhecemos é uma prisão, qual é a alternativa? Para Thoreau, a resposta está em reaprender a arte de viver de propósito, de forma consciente e presente. Viver deliberadamente. Essa é a expressão-chave. É sobre fazer escolhas conscientes, em vez de só ser empurrado pela correnteza, pelo algoritmo, pelas obrigações. Quantas das nossas ações diárias são realmente deliberadas? Viver no piloto automático não é só viver menos, é morrer aos poucos, sem nem perceber. Thoreau identificou uma epidemia silenciosa, a da ausência de presença. Pessoas que estão vivas, sim, mas não habitam mais o próprio corpo. São só executores de rotinas que não escolheram, com a alma soterrada por boletos e expectativas dos outros. Essa é a nossa realidade, né? O corpo está em um lugar, mas a mente está em 3 outros ao mesmo tempo. No almoço, mas no celular. Na cama, mas no futuro. Para Thoreau, isso não é normal. É uma fragmentação da consciência. Não estar presente é se ausentar da própria vida. Então, como é que se reconquista essa presença? A ferramenta que Thoreau propõe é radical de tão simples: a simplificação. Essa frase vira a nossa noção de riqueza de cabeça para baixo. Riqueza não é sobre o quanto se tem, mas sobre o quanto não se precisa ter. É a liberdade de se desapegar do peso do excesso. Porque, no fundo, quem precisa de muito está sempre em dívida. A simplicidade, para Thoreau, é um processo ativo. É como uma curadoria da própria existência. Ele dizia como um mantra: simplifiquem, simplifiquem.
É sobre eliminar um ruído que mata a alma para poder finalmente reconquistar o tempo e a presença que nos foram roubados. E este é o grande paradoxo. O excesso não é luxo, é distração. Quanto mais coisas se tem, mais preso se está. A pessoa vira zeladora da própria prisão, gastando energia vital para manter coisas que não nutrem a alma de verdade. E tudo isso, claro, nos leva a uma consequência inevitável: o custo social e político de tentar viver uma vida autêntica. Essa frase, longe de ser só um verso bonito, é uma declaração de independência interior. É sobre ter a coragem de seguir o próprio ritmo, a própria consciência, num mundo que exige conformidade, que exige que todo mundo marche no mesmo passo. Ser livre de verdade tem um custo social alto. O sistema tende a premiar os dóceis, não os autênticos. Quem se recusa a seguir a manada pode virar uma ameaça ou, na melhor das hipóteses, uma piada. E aí vem a instabilidade. Afinal, a autenticidade é imprevisível e o sistema prefere aquilo que é controlável. E é aqui que o pensamento de Thoreau se torna profundamente político. Ser íntegro não é apenas desenvolvimento pessoal, vira um ato de confronto direto. Quando o mundo se estrutura com base em mentiras, a única forma de protesto é se recusar a participar. O verdadeiro perdedor, aquele que sai do jogo, é a figura mais perigosa para o sistema, porque ele não pode ser comprado nem controlado. E a gente termina com essa pergunta, que Thoreau nos deixa de herança. Uma pergunta simples, brutal e da qual não dá para escapar. É algo que cada um de nós precisa se confrontar. Somos realmente livres? Ou apenas aprendemos a nos sentir confortáveis dentro da nossa própria prisão?